Walter do Área 53. A minha pergunta é, o que ele achou da adaptação do Cowboy Bebop pela Netflix? 質問ですけど、ネットフリが作ったカウボーイビバップの、リメイクについてどう思いますか？ É o live action que fizeram, só isso. ネットフリックスのビバップは、2分ぐらい、3分かな、3分ぐらいしか見てないので、いいかどうか分かりません。 Eu só assisti uns 2, 3 minutinhos, então não consigo dizer se é bom ou não. Boa tarde, eu sou o Marcos do Big Pop News. A minha pergunta é sobre o anime do Cowboy Bebop, sobre 3 personagens, o Tony, o Charles e o Jobim, que é referência ao cantor Tom Jobim. Ele é um fã desse cantor brasileiro e quando ele começou a ouvir essa música? Pode repetir um pouquinho mais alto, por favor? A minha pergunta é... Ele é fã do Tom Jobim? Ah, tá, é isso. Tom Jobim というアーティスト知ってますか？ファンですか？大ファンです。Eu sou um grande fã dele. Boa tarde, meu nome é Eric do Suco de Mangá. Eu queria perguntar pro Watanabe-san, que ele é muito mais conhecido pelas suas cenas de ação, mas no painel de ontem ele exibiu uma cena de O Sem Etsura 2, uma decisão para ele decidir ser um diretor de animação. Então, por que foi uma cena mais serena, mais calma, que levou a essa decisão? 渡辺さんが作る作品にはアクション場面がものすごく有名なんですが、でも昨日のパネルでうるせえやつらのすごく、賑やかではなくすごく静かなシーンを見せられましたね、昨日は。どうしてそのシーンを見て、あ、私はアニメの世界に入りたいと思いましたが、すごく、なんていうかね、アクションとかそういうの関係なく、もう映画だと思ったんですね。Então, essa cena que eu mostrei ontem no painel não tem nada a ver com a ação, né, como vocês viram. Eu assisti aquilo e falei, pô, isso é um filmaço. その別の映画、映画の世界っていうのにすごく引き込まれる感じがした。E ele me deu a sensação de que eu estava entrando dentro do filme. Eu sou Leandro da Família Subrica e eu quero saber se a liberdade que ele coloca nos produtos dele é liberta ou segura os personagens. Mais alto? Vamos lá. A liberdade que ele coloca nos personagens, tanto o Cowboy Bebop, até mesmo em Lazarus, ela liberta os personagens ou deixa eles mais presos? ラザロナやカウボーイビバップでのキャラたちはすごく自由な感じなんですけど、その自由さは本当に自由なんですか？それとも自由なものを作ろうとして彼らはなんかギュッとした感じなんですか？難しい。いや、彼らは本当に自由なわけではなくて、いろいろなしがらみの中で自由に生きたいとあがいている、そういうキャラだと思っています。 Então, eles são personagens não realmente livres. Eles são personagens que, na verdade, eles tentam ter a liberdade deles no meio dessas amarras que eles estão vivendo. Boa tarde, Eduardo Yamai, do canal Yamai Television. Eu gostaria de saber a inspiração do nosso país, do Brasil, para a construção do personagem protagonista de Lazarus. ラザロの主人公ブラジル人なんですけど、そのキャラを作るにあたってどういうことに何を入れました、どういう気持ちを何を入れましたか？ブラジルについて彼に。アクセルはブラジルの非常に治安が悪い地域の生まれで、周りにたくさんギャングがいるようなそういう地域で生まれて、親もいないし、厳しい少年時代を過ごしたと、そういうつもりでブラジル出身という設定にしています。 Então, eu fiz o personagem Axel do Lazarus pensando em um brasileiro, pelo nome, né? Um brasileiro que morou e nasceu numa parte mais pobre daqui, sem os
paz, perto de gangues e afins. 第12話で少しだけ彼が自分の生い立ちについて語ってますので、ぜひ見てください。E para quem não viu, lá no episódio 12 eu conto mais sobre a vida dele, como que ele era e tudo mais. Hi, Otanabe. Mariana Mussi, do Estúdio Holmes. Você disse uma entrevista recente que ele trabalhou com 4 roteiristas e isso não é comum no Japão, é mais comum nos Estados Unidos. Então eu gostaria de saber se, além da música brasileira, se ele tem um diretor favorito ou um filme brasileiro favorito também. Poderia repetir a pergunta um pouquinho mais simples, por favor? Se ele tem algum filme favorito brasileiro? Ou diretor brasileiro? Assim, dos pessoal do Brasil, de quem ele gosta? Pessoal do cinema. ないファースブラジルのディレクターさんとかアーティストさんとか一番好きな人とかあの映画とか一番好きなのはどれですか？ブラジル人でってことですか？そうです。そうですね、やっぱりシティ・オブ・ゴールドが好きですね。映画のシティ・オブ・ゴールド。 Cidade de Deus, não, filme Cidade de Deus. Eu adoro esse filme. Em Macross 2, ele preveu o próximo passo de uma idol 2D, shows holográficos, e a voz dela era cedida por uma cantora de verdade. Hoje, a humanidade está no próximo passo, com músicas de IA sem um doador de voz específico e sem uma cara própria. Ele tem vontade de abordar esse tema em alguma obra futura? 私さんのマクロスの作品で、アイドルたちが、2D のアイドルの一歩先を作りましたよね。アイドルがいて誰かが声を当てる。でも現在では、その 2D アイドルにいてそれに、AI を入れる、AI の声を入れるということがたくさん増えてます。将来的にそういう作品とか作ることはありますか？マクロスプラスを作ったのは今から30年前なのでこんな風になるとは思ってもいませんでした。 Então, quando eu fiz o Macros, já foi há 30 anos, eu nunca imaginei que algo que daquele jeito fosse acontecer de verdade. 時代に追い越されました。 Então, eu percebi que a nossa realidade alcançou a minha imaginação. でまたそれを僕が追い越そうと新しいものを作ってもまた追い越されたりしてそれはちょっと忙しくて大変なんで、やらないようにしたいと思ってました。 Então, se eu quiser fazer alguma coisa para ir além da nossa realidade de agora, eu acho que a realidade de agora vai me ultrapassar novamente. Então, isso dá muito trabalho. Então, acho que futuramente acho que não vai dar para fazer não. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, da revista Jovem Geek. Eu gostaria de saber qual é o próximo diretor que você gostaria de colaborar numa próxima obra. 私の作品で一緒にコラボしたい、一緒に働きたいディレクターさんとかっていますか？ディレクターやっぱりディレクターは一人でやるのがいいと思います。 Como diretor, eu gosto de fazer minhas obras sozinho, então マクロスプラスの時に2人でやったんですけどやっぱり喧嘩になりました。 Na época do Macros, eu fiz com outro diretor, mas deu briga. Alice da Regional, eu queria saber qual é o seu processo para criar histórias que refletem a natureza humana. 人間の中身を引き出す作品を作るにはどうやってやってますか？人間の中身、根本的な何かを。自分は男性なんで大体男のことは分かっています。 Vocês veem, eu sou um homem, então eu consigo criar personagens masculinos desse tipo. でも女性のことはまだ分かっていないと思う。 Porém, ainda não entendi o coração feminino. だからもう可愛い子を見かけたら必ず声をかけてナンパするようにしています。 Então, quando eu vejo alguma menina bonitinha, eu vou lá dar uma paquerada nela. 冗談です、嘘ですよ。 Tá brincadeira, tá, gente? Boa tarde, boa tarde. Célio Nunes
de 2011 para o dia de hoje, no Money My Friends. Obrigada. 渡辺さんが来た2011年は別のイベントに来ましたけど、アニメ2011年に来た時別のイベントに来ましたけど、その2011年と今2024年アニメフレンズと比べて、どういう違いを感じますか？2011年に来た時はアニマムンディっていうどちらかというとアニメファンのイベントではなくてもうちょっとアートっぽい作品のアートっぽいアニメのショートフィルムのイベントでした。Em 2011, quando eu vim para um evento que não era voltado para o anime, né? Era negócio mais artístico. だからファンもちょっとおとなしかったです。Então, os fãs eram mais quietinhos de 2011. アニメフレンズはファンがもう大変なエネルギーがあるのでびっくりしてます。E o pessoal aqui do Anime Friends, vocês têm muita energia, pessoal. Oi, eu sou o Felipe, do Nerds da Galáxia. Gostaria de saber se você tem vontade de trabalhar com outro grande universo, como já trabalhou antes com Matrix. Queria saber se tem algum outro universo em mente. マトリックスのような大きい作品で、携わったと思いますけど、将来にはマトリックスのような大きい世界観のような世界にと一緒に働きたいですか？それはもちろんぜひやりたいと思ってます。sim, claro que eu quero. 何かそれがありますか？何か特にどういう作品で携わりたいとか。やっぱりハリウッドで仕事をして2回ぐらいひどい目にあったんで、できればハリウッド以外でやりたいです。Então, quero fazer alguma coisa que não seja hollywoodiana, porque das 2 vezes que eu trabalhei com Hollywood não deu muito certo. Olá, eu sou o Marcos do Anime no TV. Eu gostaria de saber se o anime Lazarus ele já foi concluído ou terá uma segunda temporada. ラザロについて質問なんですけど、今第1クール終わりまして、将来第2クールとかってありますか？自分は作りたいと思っているんですけど、まだオファーは全然来ていません。Eu quero fazer uma segunda temporada, mas ninguém ainda me deu uma oferta para fazê-lo. 皆さんがインターネットとかにたくさん続きが見たいって書いてくれればやるかもしれません。Então, se vocês escreverem bastante nas redes sociais, eu quero a segunda temporada, a probabilidade é maior. あと僕の人は割とメディア関係の人ですよね。自分のメディアにぜひ続編を作るべきだって書いておいてください。Então, vocês, pessoal aqui da coletiva, por favor, escrevam na notícia de vocês. Queremos uma segunda temporada de Lazarus. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre do United Cash. Eu só queria saber, o Spike, ele morre ou não? カウボーイビバップの最後なんですけど、スパイクって生きてますか？死んでますか？どちらですか？この質問を今までにもたくさんされました。Me perguntaram várias vezes essa pergunta. Já me fizeram várias vezes. でも、どちらとも僕は言ったことがありません。Porém, eu não dei uma resposta clara sobre isso. 彼は寝ているのかもしれない。Talvez ele esteja só dormindo. Bom dia, eu sou o Jorge do podcast Animesphere. Eu gostaria de saber do Watanabe-san qual é a opinião dele sobre a receptividade brasileira das obras que ele escreve. O que brasileiro? Qual é o que ele acha sobre a recepção do público brasileiro sobre as obras dele? É isso, meu amor. セクシーだな。渡辺さんの作品すごくブラジルに影響されてまして、こんなにたくさんのファンいますし、ファンたちがこんなに、渡辺さんの作品が好きな感じをどう捉えてますか？僕は小学生の頃にリオの男っていう映画を見ました。なんていう英語でタイトルわからないんですけど、フランス映画でリオデジャネジャンポール・ベルモンドがリオ
Rio de Janeiroに行く映画を見ました。 Quando eu estava no ensino fundamental, eu vi um filme francês que falava sobre um menino que morava no Rio. Alguém tem o nome desse filme? Orfeu. Bingo! Ele acha que é o Orfeu. Então, Orfeu de映画です。 その映画を見て以来、ちょっとブラジルってすごく行ってみたいなと思ってました。 E desde que eu vi esse filme, eu fiquei com vontade de vir para o Brasil. だからそういう憧れがあったんですけども、来てみたらすごくいろんな歓迎をされて、すごく嬉しかったですね。 Aí, quando eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, eu vi que o pessoal é muito acolhedor aqui, o pessoal bem caloroso, né? Eu sensei aqui a Sui e eu queria saber se ele não fosse diretor, que outra profissão ele seguiria? もし渡辺さんがアニメディレクターさんでなければ、どういう職業に就いたと思いますか？僕、バイナルレコードが大好き、ビニール、レコード、ディスコが大好きなんで、レコード屋さんになってたと思います。 Eu gosto muito de discos de vinil, então provavelmente eu trabalharia em uma loja de discos. Oi, meu nome é Ana, do Reto Literário. Eu queria perguntar se algum anime atual dá inspiração para ele fazer alguma próxima obra. 最近のアニメで、渡辺さんが最近見たアニメで、何か後の作品に影響する作品ってありますか？ 最近ってどのぐらい最近ですか？ Quanto tempo recente? 10年以内。 ちょっと考えさせてください。Me dá um tempinho aqui para eu pensar. あった。ありました。湯浅正明監督の作品がとても好きです。湯浅正明。Obras do Yuasa Masaaki. 彼は僕の友人でもあります。Ele é meu amigo, gente. Boa tarde, meu nome é Renan, da Caixa da Anime Efeitos e Game. Eu queria saber se dos trabalhos dele teve algum que ele achou que quase não ia conseguir fazer com a dificuldade que teve. 渡辺さんが作った作品で、なんかものすごく困難で、これは終われないなって作品はありますか？なんかすごく大変で、制作過程になんか大変で、これは終われないかもしれないという作品ありますか？そうですね、一番大変だったのはサムライチャンプルーですね。O que deu mais trabalho foi o Samurai Champloo. 主人公の無限が死にかけてあの世に連れて行かれそうになる、死神に連れて行かれそうになるシーンがあります。 Então, nesse anime tem dos personagens principais, o Mugen, tem uma cena que ele é levado para os céus. Ele está sendo levado para os céus. そのシーンを作っている時は実は僕ももう、体の具合が悪くて、もう死にそうになっていました。だからあれは自分自身を描いていたんです。 Então, quando eu fiz aquela cena dele sendo levado, dele quase sendo levado, eu também estava muito mal, estava quase morrendo. Então era como se eu estivesse me colocando nessa cena. ちょっとその状態が悪かったのは、ミスター・ゴッドハンドみたいな人に超能力で直してもらいました。 Aí, para melhorar, eu fiz que nem uma cena do Poderoso Chefão, né? Alguém com poderes especiais me curou. Olá, boa tarde. Cláudio Roberto, do canal Cultura Anime. Shinichiro-san, o senhor esteve aqui em 2011 no Rio de Janeiro. E como você vê, 14 anos depois, o interesse do anime e mangá no Brasil? O que você vê que traz de interessante para o senhor? Obrigado. O que ele vê de mais interessante? A segunda pergunta foi essa. A primeira evolução de 2011 para cá, das obras dele, e a última. Eu esqueci, meu nome, benchmark aí. 2021年に来ましたけど、2011年から2025年にわたって、その作品の進化についてどう思いますか？まず全体的にアニメーション、アニメーション全体的に。やっぱ
すごくデジタル化が進んで細かくビジュアル的なことを作れるようになりました。 Então, nessa evolução de 2011 para cá, né, teve uma grande evolução da mídia digital, né? O pessoal começou a fazer mais coisas digitais e ficou muito mais fácil para eu produzir as minhas obras. あとアニメーターがデジタルで作画をするようになったので、いろんな国から参加ができるようになりました。例えば新しいラザロにもたくさんの外国人のアニメーターが参加しています。 Então, e por causa dessa evolução da internet e tudo mais, os artistas começaram a fazer coisas mais digitais, né, no computador e tudo mais. E agora, por exemplo, no Lazarus, temos artistas de outros lugares fora do Japão trabalhando na parte de arte. Então, temos pessoas de fora também ajudando agora. 例えばアメリカとかイギリスとかだけじゃなくて、中国とかあと南アフリカとかあとフィリピンとかいろんな国のアニメーターが参加しています。 Então, tem muitos animadores de vários países, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Filipinas também, né? Da China também. なんで、もしブラジルにもいいアニメーターがいたらぜひ参加してください、次の作品に。 Então, se tiver algum brasileiro que vocês conheçam, um bom animador, por favor, participem da minha próxima obra. Boa tarde, eu rio do Claquete Papel. Eu queria saber qual a opinião dele da utilização de IA nas animações japonesas atualmente. 最近のアニメーションで AI を使うことに関してどう思いますか？僕は良くないことだと思っています。クリエイターは要するに調べ物をしたりするには AI は便利だと思うんですけども、アニメを作ったりクリエイティブな仕事をするには AI は向いてないと思います。 Então, eu não gosto muito dessa parte de usar IA nas animações, né? A IA é muito boa para pesquisa, mas na hora da parte criativa, fazer animação, eu não gosto que eles usem. Salva de palmas!